A nossa colega Mariana Sanches, né, que é colunista do UOL em Washington, né, na capital dos Estados Unidos, ela conversou com o Steve Bannon, que é um dos principais ideólogos, né, da extrema-direita norte-americana, que basicamente falou: derrubem o caso, que nós derrubaremos as tarifas, né? Ou seja, ele aponta que caso, né, o Brasil extinga os processos judiciais pelos quais Jair Bolsonaro é réu, o governo Donald Trump retirará as tarifas, né? É claro que o governo Lula já descartou, como bem diz o texto da Mariana, já descartou publicamente qualquer possibilidade de que as instituições brasileiras sejam pressionadas a mudar o curso de suas ações, né? O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acha risível esse tipo de ação e o próprio Congresso Nacional, como a gente vai falar em breve também, já destacou a importância de proteger a soberania brasileira, né? Na nota do Lula, inclusive, Lula afirmou, aspas, o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais, né? E segundo o Bannon, os brasileiros ainda podem esperar mais ações do governo norte-americano, e ele cita particularmente sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, que é relator dos processos em que Jair responde por golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes também já tinha dado de ombros para estas sanções, né? Lembrando a todos todos e todas, que as sanções passariam a valer em 1º de agosto. Começando pelo Couto. Couto, como é que você vê Bannon, que já foi um assessor extremamente próximo do presidente Donald Trump, né, no primeiro mandato, depois acabou se distanciando, mas continua, é claro, nessa esfera de influência do Trump, dizendo, olha, se vocês atenderem à chantagem norte-americana, a gente levanta as sanções. É exatamente o que o professor Poggi acabou de falar. Aí, no caso, não é só uma sanção. O que ele está fazendo é uma tremenda de uma chantagem. Hoje, o editorial do Estadão, brilhante, mostrou que são métodos mafiosos que estão sendo usados tanto pelo Trump como pelo Bolsonaro. Não é possível que ele quer que o presidente da República do Brasil anule um julgamento no Supremo. Isso não existe. Sabe, ele pode mandar, o Trump pode mandar na justiça americana, ele faz o que quer lá, mas aqui não. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o professor, que é o seguinte: a lei de reciprocidade, o que o Brasil pode fazer? Porque se o Brasil taxar os produtos americanos importados aqui, isso é um fator que vai pressionar a inflação, assim como as tarifas aplicadas ao Brasil vão inflacionar os produtos dos Estados Unidos, né? O que seria possível fazer? Uma coisa que eu ouvi falar hoje, que estão pensando em fazer, é taxar pesadamente as big techs, que é uma das motivações do Bolsonaro, do Trump, para fazer essa taxação de 50%. Você vê alguma possibilidade disso? Seria esse um caminho de resposta ao governo americano? Perfeito, há caminhos aí, né? Antes, só assim, para falar do Stephen Bannon, né? Derrubamos quem? Quem que o Stephen Bannon representa no governo Trump? O Stephen Bannon, ele não faz parte do governo Trump, né? Como você mesmo falou, Sakamoto, ele foi enxotado do governo Trump no primeiro mandato e hoje ele é simplesmente aí um ideólogo, né? E claro, para ele essa pauta é uma pauta importante, mas ele não fala em nome do governo Donald Trump. Então essa é uma questão que a gente tem que olhar de forma separada, né? Sobre a questão da reciprocidade, coach, é claro, o Brasil não seria inteligente apenas você colocar tarifas, por exemplo, sobre maquinário que importa dos Estados Unidos, que isso encareceria, esse maquinário encareceria a cadeia produtiva brasileira. As alternativas são aquilo que a gente chama, no contexto da OMC, Organização Mundial do Comércio, de retaliação cruzada. Ou seja, você não faz retaliação exatamente na mesma questão de produtos específicos. O Brasil pode, por exemplo, retaliar, e o Lula chegou a mencionar sobre isso, questão de patentes farmacêuticas, por exemplo, né? Que é uma área do setor de serviços. Outra questão é a questão de remessas de royalties de multinacionais norte-americanas, que o Brasil também
poderia fazer algum tipo de ação nesse sentido. Então, há formas do Brasil responder que sejam além, ou seja, vai ter que ser criativo nesse sentido, e os nossos diplomatas que têm muita experiência com o regramento da OMC, apesar de que a OMC, estou citando a OMC porque é onde a gente tem essas regras que o Brasil pode aplicar, mas a OMC está completamente sucateada, né, pelo governo Donald Trump, que todas essas ações que o Trump toma são ações contrárias ao ordenamento da OMC, né, que foi a Organização Mundial do Comércio, patrocinada, sustentada pelos Estados Unidos, né, primeiro como GATT a partir dos anos 40 e depois como OMC a partir de 1995 e destruída pelo Donald Trump. Mas então as possibilidades que o Brasil tem são retaliação em outros setores que não simplesmente aumentar as tarifas para os produtos importados, americanos importados para o Brasil, setor do serviço, royalties, etc.